Oh no. No, 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 silly, to dry it. But it exploded, and they were both found dead. She must have been out of her head. Oh, here it is. There's my favorite perfume we've been looking for everywhere. Durante meados e final dos anos 70, a Cecília Condy estava muito envolvida com a universidade. Ela estudava vários tipos de arte por lá e também estava muito interessada em ativismo, em várias coisas que estavam rolando naquele período. Tudo mudou quando ela conheceu um homem chamado Ira Einhorn, que era uma pessoa que tinha uma presença muito estranha. A presença dele parecia algo magnético. Pouco tempo depois que eles haviam se conhecido, eles iniciaram um relacionamento. Mas existia uma coisa que gerava um mistério, uma confusão muito grande. Não só na Cecília, mas em várias pessoas ao redor deles. A ex-namorada de Ira. Ninguém sabia ao certo o que aconteceu com ela. É como se ela fosse um fantasma. Algumas pessoas achavam que ela tinha se mudado, ido para outro lugar. Ninguém sabia direito. E a Cecília tentava ignorar isso porque achava que era só um problema do namorado e a ex. Então ela não se envolvia muito. É muito importante destacar que a Cecília era muito jovem e ingênua nesse período. E também que isso aconteceu no final dos anos 70, começo dos anos 80. Ou seja, muitas coisas que hoje em dia chamariam a atenção das pessoas e logo fariam que elas desconfiassem dele, naquela época pareciam normais. Um dia, tudo veio à tona. Quando a polícia revirou o apartamento dele, eles descobriram que o Ira havia tirado a vida de sua ex-namorada. E não apenas isso, ele havia mumificado e mantinha o corpo dela dentro de um armário no seu quarto. Você deve estar se perguntando como que a Cecília não percebeu isso. Então, é porque na época ela tomava um medicamento que fazia com que ela não conseguisse sentir cheiros, então ela realmente não notava. E também não estava só dentro do armário, estava escondido dentro de uma caixa dentro do armário, então ficava ainda mais complicado. Imagina o choque que foi para Cecília quando ela descobriu que uma pessoa que ela se relacionava há meses tinha um segredo tão obscuro. E que ela chegou a dormir pertinho do corpo mumificado da Holly Maddox. Let me tell you what a nightmare that was. Most of the time, it just feels like the news extravaganza that it was, that I got real obsessed with the story, like it captured my imagination. It doesn't usually feel real, but some days it really feels like it happened. Essa situação gerou um trauma para Cecília, que começou a questionar várias coisas, principalmente em torno dos seus medos e da sua experiência sendo uma mulher, com todas as fragilidades e com um lado grotesco também. Então, em 1981, a Cecília lança seu primeiro curta, o Beneath the Skin. O que torna esse curta tão interessante é que podemos ver nele a quantidade de pensamentos e reflexões diferentes que ela tinha durante esse período. Ela desassociava muito da realidade, não sabia direito o que tinha acontecido, o que não tinha, o que era exagero e o que não era. Por quê? Porque ela nunca chegou a ver realmente a cena do crime. Então, parecia que tinha sido um sonho febril, que não tinha realmente acontecido e que era algo fantasioso. Outra coisa interessante também é que nesse curta a gente percebe bastante a mudança que ela tem no quesito da ingenuidade, por exemplo. Aqui ela começa a se questionar bastante também sobre os relacionamentos e sobre a maneira que alguns homens enxergam as mulheres como uma posse. Nesse curta tem muitos questionamentos desse tipo. Ele é um curta que nem sempre parece ter sentido, parece que é realmente um sonho febril.
mas eu acho que ele faz sentido com a situação que ela passou e com essa questão de desassociar, de não saber o que é a realidade e o que não é. I bite at the hand that feeds me, slap at the face that eats me, some kind of animal cannibal. Animal cannibal. Em 1983, a Cecília lança o seu mais aclamado curta, Possibly Michigan. Nesse curta, nós vimos uma Cecília que está muito diferente. Aqui é como se ela realmente enfrentasse mais os seus traumas. Por mais que o curta ainda aborde bastante os medos e a fragilidade, ele tem um plot twist bem interessante. O que fez com que esse curta fosse tão aclamado na internet foi que em 2015, por causa de uma postagem no Reddit, ele ficou na página principal do site. E alguns anos depois, mais ou menos em 2019 e 2020, esse curta viralizou no TikTok, virando uma trend, e várias pessoas começaram a reinterpretar algumas das cenas e as músicas também que tocam no curta. Possibly in Michigan, in some strange department store. Eu aposto que praticamente todo mundo conheceu ela por causa desse curta, mas ele não é o único curta de terror e interessante que ela produziu. Existem várias coisas que a gente pode conhecer e explorar na filmografia dela, e é justamente por isso que tive vontade de fazer esse vídeo, já que ela é uma das minhas artistas preferidas nessa área. There's so little left to show of what I looked like years ago. Maybe when I'm 85 I will have a stroke and die. Em seu terceiro curta, nós já vimos uma abordagem bem diferente dos outros dois. Aqui, já parece que ela não está mais tão envolvida com os traumas do passado. Ela aborda outros temas, como, por exemplo, o envelhecimento, a juventude, a inveja. É como se fosse uma meditação sobre envelhecer, e é um curta bem interessante também. Inclusive, eu cheguei a recomendar ele no meu vídeo anterior sobre curtas bizarros. E o curta que eu tô falando é o Not a Jealous Bone, de 1987. So much of the time, women are taught that they are responsible for everyone else's needs. Until it can come to the point where they themselves have no idea what it is they need. Ainda abordando bastante vários questionamentos em torno da experiência feminina, em 1992 a Cecília lança o curta Suburbs of Eden, que aborda um pouco da experiência de uma dona de casa, mãe e esposa que está com vários conflitos a respeito sobre a própria identidade e sobre como conseguir administrar todo mundo da casa e ter tempo para ela também. Esse é particularmente um dos meus curtas favoritos dela, porque mesmo ele tendo alguns elementos meio macabros e assustadores, ele parece muito próximo da realidade, e eu consigo apreciar muito isso nesse trabalho dela. Esse curta também tem uma vibe um pouco Esposas em Conflito, aquele filme de 1975 que eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal sobre. Então, se você gostou desse vídeo, desse filme, esse curta é bem interessante e aborda um pouco dessa questão do casamento, de ser mãe, de como é difícil conseguir agradar todo mundo, mesmo que você se esforce muito. Talvez você esteja se perguntando, o que é isso na mão dela? É um microfone? Não, é um controle de televisão. A gente vai precisar dele para poder continuar explorando os curtas da Cecília Condy. E agora a gente vai falar um pouco sobre a época final dos anos 90, começo dos anos 2000,
que é uma fase muito interessante da filmografia dela. Esse é um período onde ela vai explorar bastante a infância, a maternidade e também alguns contos de fada meio macabros, assim, diria. Em 1996, ela lança o curta Oh Rapunzel, que eu achei bem interessante, inclusive. Esse curta, ele aborda um pouco sobre os traumas familiares e como às vezes eles passam de geração em geração. Ele também retrata um pouco dessa relação mãe-filha, sobre os conflitos e sobre como às vezes a sua própria mãe pode precisar de uma mãe para que ela possa lidar com certas questões psicológicas. E outro tema bastante interessante que ela também abordou nesse período é a questão da natureza misturada com a infância com alguns elementos um pouco fantasiosos. Então, em 2003, ela lança o curta Why Not a Sparrow, que é um curta que mostra um pouco o ponto de vista de um pássaro, da humanidade e da forma que a humanidade lida com ele. É bem interessante também. E em 2004, ela lança outro que eu amei, que é All About a Girl. E ele é um curta que também mostra um pouco da curiosidade, às vezes um pouco mórbida, que algumas crianças têm. Principalmente envolvendo anatomia, animais, esse tipo de coisa. Tem um rato usando um vestido de noiva nesse curta. Então, bom, eu preciso dizer mais alguma coisa? Nesse período, ela também vai abordar um pouco da dualidade que já existe na infância, entre a criança mais frágil e inocente e a criança que se aproveita um pouco dessas características nas outras. No curta de 2005, Little Spirits, isso fica muito claro. Eu acho que se você, assim como eu, for uma pessoa neurodiversa, se você for autista, por exemplo, eu sou autista, né? Você vai se identificar bastante com a personagem desse curta em alguns pontos, porque tem muito essa coisa de, às vezes, você não se encaixar, querer até impressionar outras crianças, mas elas percebem que você não se encaixa e vão tirar vantagem disso. Então, é um curta um pouco cruel em alguns aspectos, mas que eu acho que muitas pessoas vão se identificar com ele. E a partir de 2007, a Cecília entra num período mais intimista, onde ela vai tratar de temas que realmente se aproximam muito das experiências dela. Primeiramente, com o curta mostrando o filho dela fazendo algumas acrobacias de bicicleta, que saiu lá em 2007 mesmo, que é o One Wheel Dance, que é um curta bem simples, mas mostra um pouco que ela aprecia as pessoas próximas dela, da família dela, e que ela também quer transformar esses momentos simples em uma espécie de arte. E aí a gente vem com um curta que, eu vou ser sincera com vocês, ele me afetou emocionalmente. I don't want you to go, Mom. It's gonna happen. It's gonna happen. And I'll wait to heaven to say, here I am, I'll tell you all about it. I was told that Mother is slipping away, but she hasn't. She said, I'm just an old woman without much to say anymore. Em 2008 sai o curta Annie Lloyd, que é um curta onde ela mostra os dias finais da mãe dela, as suas memórias e seus pensamentos. Nossa! Esse curta, ele é uma mistura entre cenas que aquecem seu coração e cenas que vão partir o seu coração. Eu confesso que fiquei muito afetada, porque eu já presenciei alguns familiares meus envelhecendo e passando por diversos problemas por causa disso. Então, eu sei quão difícil é acompanhar esse tipo de coisa e se você é sensível com esses temas, esse curta vai te afetar emocionalmente. É um curta bonito, tá? Eu não tô dizendo que ele não é. Ele é sim um curta bonito, é uma mensagem interessante, uma linda homenagem que ela fez à mãe dela. Mas por ele ser tão real, sabe? E gente, tem umas cenas que, meu Deus, é difícil não chorar. A Cecília só foi voltar a fazer curtas em 2012 com o curta Within a Stone Throw,
que é um curta que mostra vários pontos de vista diferentes e, basicamente, acho que foi um período que ela viveu na Irlanda, uma coisa assim, ou estava viajando pela Irlanda. Então, é como se ela se visse em muitos aspectos da natureza. É um curta simples, mas ele é muito bonito. E em 2015 e 2016, ela volta a fazer algumas coisas um pouco intimistas, só que dessa vez explorando bastante a questão da memória, do esquecimento, esse tipo de coisa. Então, em 2015, a gente tem o Pulling Up Roots, que é um curta que aborda um pouco dessa coisa de você estar sempre meio ocupado demais e não perceber as coisas ao seu redor, até que seja tarde demais. E em 2016 ela lança o Some Dark Place, que aborda um pouco do esquecimento, das memórias, do medo de esquecer, do medo de perder sua própria identidade. Em 2017 ela sai um pouco desses projetos mais intimistas e investe em alguns projetos mais relacionados à natureza, esse tipo de coisa, algumas mensagens ambientais até. E aí vamos ter dois curtas, Tales of a Future Past e o Paisley Bear. Eu não sei pronunciar essa palavra, Paisley. E os dois são de 2017. Em 2019 e 2020, ela volta a abordar alguns assuntos em torno da experiência feminina, com dois curtas que são um pouco pesados em suas temáticas, mas que eu também achei interessante. Principalmente porque dá pra ver que ela experimentou com várias coisas diferentes usando um pouco da computação. É engraçado ver uma pessoa mais velha se divertindo com isso, sabe? Interagindo e brincando com algumas coisas envolvendo audiovisual. Em 2019, ela lança We Are Hardly More Than Children. E em 2020, ela lança o I've Been Afraid. E encerrando a filmografia dela, em 2021, ela lança o seu último curta até o momento, que é o AI and I. É um curta onde ela questiona várias coisas sobre a humanidade e as inteligências artificiais. Eu achei ele também muito interessante. Como eu disse pra vocês, é muito legal ver uma artista mais velha interagindo com temas tão atuais, ver o ponto de vista dela, que é uma pessoa que tem mais de 70 anos, que já experienciou um monte de coisa, ver o que ela pensa, o que ela acha sobre essas coisas é, assim, interessante demais. Lembrando que no site dela, ela tá dizendo que vai lançar um curta ano que vem. Espero que ela lance mesmo, porque eu sou muito fã do trabalho dela. E esses são todos os curtas da Cecília Conde. Eu assisti todos para poder falar com propriedade sobre ela e foi uma experiência muito interessante. São todas curtas, sabe? Boa parte às vezes tem no máximo 15 minutos, mas são curtas muito interessantes mesmo. É algo que você nunca viu antes na sua vida. Todos eles estão disponíveis de graça na internet, no YouTube e no Vimeo. Eu vou deixar o link do canal dela dos dois lugares aqui na descrição do vídeo. Você também pode encontrar mais informações sobre ela no site mesmo, onde tem tudo que ela já trabalhou documentado, tudo bonitinho, tudo que ela já fez, você vai encontrar lá. Coisas que ela participou. Lembrando que ela também foi professora, eu acho que por mais de 30 anos, então ela tem vários materiais interessantes lá no site dela a respeito disso. Ela é uma figura muito interessante, não só criativa, mas eu sinto que ela aborda temas de uma forma que ninguém mais consegue abordar, e é por isso que eu sou muito fã dela. Assim como ela, eu também tenho muito costume de às vezes filmar situações e coisas aleatórias. Eu tenho uma câmera antiga e eu tenho um montão de coisa que eu já filmei, insetos, um monte de coisas estranhas assim. Eu já pensei em fazer alguns curtas, mas ainda não me sinto pronta pra isso. E ela é uma grande inspiração pra mim nesse sentido. A Cecília atualmente tem 76 anos e ainda é uma pessoa que, mesmo aposentada, tem aquele desejo de produzir arte e de continuar presente aí na internet. Ela interage com as pessoas, às vezes dá algumas entrevistas, às vezes responde alguns comentários. Eu acho ela uma fofa, sinceramente. Aprecio muito o trabalho dela e fazer esse vídeo foi maravilhoso, porque eu passei a apreciar mais ainda, já que eu fiz uma pesquisa sobre a vida dela, sobre tudo. Vale lembrar que eu posso errar em uma coisa ou outra quando eu falo da vida dela, mas é porque nem tudo tem muita informação, tá? Então eu tentei me basear no site dela, nas wikis, nesse tipo de coisa.
Eu sou Steph e esse foi o especial da Cecília Comdi. Deu bastante trabalho para fazer e espero que vocês tenham gostado e que apreciem os trabalhos dela. Eu gosto de homenagear artistas enquanto eles ainda estão aqui, então eu fiz esse vídeo com realmente muito carinho porque eu sou muito fã dela. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo e obrigada por assistir e até mais!